Vai vendo, Brasil. Vai vendo. O jogo aqui não é investigar. O jogo aqui é produzir narrativas acusatórias. Vai vendo, Brasil, vai vendo. Foi a gente chegar a 666 mil inscritos, 666, que o Marcos Rogério apareceu aqui e ocupou o canal. Se você quiser se livrar da presença do Marcos Rogério, se inscreva aqui para a gente passar desse número nefasto, desse número maligno e chegarmos até o fim do ano a 700 mil inscritos, que é a nossa meta. E já chegue curtindo esse vídeo também, já chegue deixando seu comentário. Bom dia, Henry, como estão as coisas por aí? Porque hoje a gente vai falar sobre a sessão de ontem da CPI da Covid, que foi um verdadeiro circo, né? Você tem o Marcos Rogério que o tempo todo diz que a CPI é um circo, que é um festival de narrativas, e ontem foi exatamente o que aconteceu. Foi um circo. Quem estava lá depondo, né, quem foi convidado ontem para participar da CPI, foi o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ricardo Barros, que é acusado, né, ou que é suspeito de ser o líder de um esquema de corrupção no Ministério da Saúde. Inclusive ele já foi ministro da Saúde, né, durante o governo Temer, e agora tudo aponta, né, ou todos os indícios levam até o Ricardo Barros, e leva também a suspeita de que o próprio Bolsonaro sabia que o Ricardo Barros estava interferindo no Ministério da Saúde para compras de vacinas e para corrupção, e não agiu e não atuou para evitar isso. Então há toda uma história agora envolvendo essas figuras, e ele foi lá depor na CPI, e como eu falei, foi um circo. Foi um circo dos horrores, né? E aqui você percebe uma enorme diferença que há quando, por exemplo, um servidor público vai depor na CPI, né? É uma pessoa que é um técnico, por exemplo, o Luiz Ricardo Miranda, né? A pessoa que denunciou lá, o servidor público que denunciou a suspeita na compra da Covaxin. Ele era alguém que estava intimidado com a CPI, né? Não sabia como responder, estava ali meio que desorientado, né? Claro, são muitas horas, é uma pessoa que não tem essa prática, que não está ali o tempo todo diante de uma sabatina como aquela do Senado. E de repente você tem alguém que é como o Ricardo Barros, que é um político profissional, alguém que tem anos e anos na carreira política, que já foi ministro, que é deputado, ou seja, alguém que entende como são as engrenagens do jogo, alguém que sabe como se safar das perguntas, alguém que sabe como dar um laço nas pessoas, e daí é um macaco velho num jogo político que ele domina. E aí você tem ali uma série de despistes, né? Uma série de manobras que ele faz justamente para poder tentar se safar, tentar limpar a sua cara. Só que por outro lado você tem na CPI também, né, Omar Aziz, Renan Calheiros, que também são macacos velhos e compreendem muito bem o jogo que o Ricardo Barros faz. Então você tem ali um jogo que é um jogo político, no final das contas, um jogo de cachorros grandes que estão tentando morder a cauda um do outro ali. E daí, num dos pontos da CPI, o Ricardo Barros diz claramente que a compra de vacinas no Brasil foi prejudicada, foi afetada por causa da CPI da Covid. E daí os senadores não aceitam isso. Eles simplesmente se recusam a continuar com esse jogo patético, esse jogo simplesmente mirabolante do Ricardo Barros, e interrompem a sessão e agora resolvem trazê-lo de volta na CPI no futuro, não tem uma data definida ainda, mas trazê-lo não como convidado, né, não como uma pessoa que pode ou não aceitar o convite, mas como convocado para a CPI, e eles garantem, né, e aqui a gente tem depois da interrupção da CPI ontem, você tem lá o G7, né, o Omar Aziz, o Renan Calheiros e outros ali, o Randolfo Rodrigues, dizendo que eles têm evidências, eles têm provas de que o Ricardo Barros está sim envolvido nesse esquema da Covaxin, que é uma figura que não é inocente como ele quer apagar ali naquela história. Então a gente tem que aguardar a cena nos próximos capítulos, mas ontem foi de fato um circo. Ontem foi gritaria, foi confusão, dedo do rabo e tudo mais. Foi caótico o negócio. E você sabe que vai ser caótico quando você tem, por exemplo, a presença do Flávio Bolsonaro. Quando o Flávio Bolsonaro está lá, participando, né, assistindo a CPI, você sabe que vai dar rolo, que vai ter confusão, que vai ter intimidação, que vai ter gritaria, que vai ter, sabe, caos. Mas isso me recordou, né, essa cena de ontem me recordou quando o Flávio Bolsonaro e outros governistas no Senado estavam jogando a isca para que a CPI levasse para ser questionado o Silas Malafaia. E daí o que acontece? Você teria uma cena parecida. Você leva uma pessoa articulada, uma pessoa que sabe se defender, uma pessoa que sabe como manipular o debate público também, sabe como manipular as pessoas, e ia levar uma pessoa lá que causaria uma confusão na CPI. Então, ontem foi um exemplo típico do risco que você tem quando você leva uma figura que sabe como manipular o debate. Que foi o caso do Ricardo Barros. Foi alguém que foi preparado, foi armado para se defender e foi armado para causar confusão.
E daí, eu só quero aproveitar, né, já que a gente entrou nessa questão das histórias contadas na CPI, e o Marcos Rogério, né, que é alguém que o tempo todo joga a história, né, as narrativas da oposição, que a oposição não tem nada de sólido, não tem nenhuma evidência contra o Bolsonaro, contra o governo, só tem narrativas. E analisar um pouco esse conceito, analisar um pouco esse termo narrativas, porque no final das contas, todo mundo ali, Marcos Rogério, Ricardo Barros ou os governistas estão defendendo uma narrativa e a oposição está defendendo outra narrativa. No final das contas, a gente está operando, todos nós, e não apenas a CPI, todos nós estamos operando através de narrativas. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que pensar que a noção de verdade, ou a verdade, né, tal qual a gente entende, ela não existe na natureza. A verdade não existe nos fatos. A verdade não existe, ela não reside nos fenômenos. Uma coisa acontece, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Cai um raio numa árvore no seu quintal. Esse fato, esse fenômeno, ele não é verdadeiro nem falso. Ele simplesmente é. Ele se deu. A verdade, ela reside na enunciação sobre um fenômeno ou sobre um fato. Então, quando você vai e diz, gente, ontem caiu um raio numa árvore no meu quintal. Aí sim existe uma relação que pode ser verdadeira ou falsa. Aí sim podemos analisar o que você disse, qual foi a sua fala e julgar se aquilo ali realmente aconteceu ou não. Então a verdade ou falsidade, ela existe na enunciação nossa, no nosso discurso sobre o mundo. Toda a nossa enunciação sobre o mundo visa explicar a realidade ou visa descrever a realidade de certo modo, e ela tem essa relação, né, e ela pode ter essa relação de ser fiel aos fatos ou não, de ser fiel aos fenômenos ou não. Quando o Marcos Rogério diz que a oposição cria narrativas, ele está querendo dizer que basicamente a oposição está criando histórias falsas, né? Está inventando uma história fictícia sobre o papel do Ricardo Barros, ou o papel do Bolsonaro, ou o papel do governo Bolsonaro na pandemia, no modo como a pandemia aconteceu no Brasil. Só que, a grosso modo, a gente pode entender narrativas como todo tipo de discurso, todo tipo de história contada sobre o mundo. Quando eu fiz a pós em literatura, né, especialização em literatura e história, porque era uma pós interdisciplinar e trabalhava justamente com a intersecção entre história e ficção, ou história e literatura, há uma corrente historiográfica pós-modernista. E eu vou explicar para você o que é, para você entender onde eu quero chegar. E que diz basicamente o seguinte, que na história, ou no nosso discurso, né, não existe uma verdade objetiva. Não é possível sabermos com certeza absoluta se determinada fala sobre o mundo, determinada narrativa sobre o mundo é verdadeira ou falsa. Que existem fragmentos de verdade ou diferentes modos de verdade, né, ou diferentes pontos de vista sobre a verdade, ou diferentes descrições da realidade. Então, isso quando aplicado à história, por exemplo, né, à historiografia, é o estudo sobre o modo como a gente produz história. Então, quando a gente fala de historiografia, sob esse viés pós-modernista, a gente não tem como ter certeza se as descrições dos eventos históricos, se as narrativas históricas, se elas são verdadeiras ou falsas. A gente tem perspectivas de agentes históricos, perspectivas de indivíduos que presenciaram a história, mas a gente jamais vai ter certeza se aquilo ali realmente aconteceu daquele modo como foi descrito. A gente falou recentemente aqui, quando teve a queima da estátua lá em São Paulo, do Borba Gato, a gente falou sobre os bandeirantes aqui, e a gente falou sobre a construção da história nesse sentido, né? Então, assim, a gente tem uma história que foi construída a partir do ponto de vista dos vencedores, e eles contam essa história, e para eles, esse modo de relatar a história, sob a perspectiva dos bandeirantes, dos conquistadores, daqueles que dizimaram povos indígenas, daqueles que escravizaram os indígenas, daqueles que exploraram recursos naturais brasileiros, a perspectiva deles, na visão deles, é verdadeira. Porém, se a gente tivesse essa mesma história contada sob o ponto de vista dos indígenas, que foram escravizados, que foram exterminados, que foram perseguidos, e eles contassem a sua visão daquele momento, ela seria igualmente verdadeira, porque são diferentes modos de compreender a realidade. São diferentes pontos de vista. E segundo essa visão historiográfica pós-modernista, é muito difícil nós avaliarmos qual dessas duas visões é mais verdadeira do que a outra. Afinal das contas, os dois apresentam pontos de vista verdadeiros. É claro que essa visão relativista, né, essa visão relativista sobre a verdade, ela é problemática por muitos aspectos, né, porque isso simplesmente dilui a nossa capacidade de avaliar e julgar o que é real daquilo que não é. Por outro lado,
Além disso, né, junto com isso, além disso você tem a noção de que tudo que a gente fala sobre o mundo, de um modo ou de outro, é uma narrativa. A gente está construindo uma compreensão sobre uma série de fenômenos que são caóticos, ou incompreensíveis, ou sem sentido. A gente tenta criar uma ordem, a gente tenta dar uma ordem, a gente tenta organizar a realidade. Então, quando você vai contar uma história para alguém, você geralmente vai cumprir alguns requisitos para isso, né? Você tem que preencher algumas lacunas para a pessoa entender o que está acontecendo. Então, geralmente você vai falar quando foi aquilo que se deu, o que aconteceu, como aquilo se deu, com quem aquilo se deu e muitas vezes explicar por que aquilo aconteceu também. Então se você conta uma história para alguém, olha, ontem eu fui viajar para o interior, peguei um ônibus e na estrada tinha um acidente horroroso, né? Um caminhão se chocou contra outro caminhão e isso aconteceu porque um dos motoristas estava bêbado. Então nessa história que você contou, que pode ser verdadeira ou falsa, nessa narrativa que você construiu, você tem vários elementos desses apresentados, né? Você tem quando isso aconteceu, que foi ontem, você tem onde isso aconteceu, que foi na estrada, você tem o que aconteceu, que foi o acidente na estrada, você tem como isso aconteceu, um caminhão se chocou contra o outro, e você tem com quem isso aconteceu, que foram com os motoristas de caminhão, e você participando como testemunha, e você tem o porquê. O motorista estava bêbado e isso causou o acidente. Então, nessa pequena história que você contou, uma história de menos de um parágrafo, você contou uma história que possui todos os elementos de uma narrativa. Você está explicando, tentando compreender a realidade tal qual ela é. Então, retornando à CPI aqui, né, porque isso aqui eu estou falando, eu estou aqui dando o substrato para a gente entender o que está acontecendo na CPI agora e em outros aspectos também, não apenas na CPI, né? Então o que se dá na CPI agora é o esforço da oposição ao Bolsonaro de construir uma narrativa de fato. Não no sentido fictício, não no sentido de descolar da realidade, mas a partir das evidências que eles possuem, dos depoimentos que eles coletaram até agora, eles estão tentando dar uma ordem ao caos. Eles estão tentando montar essa história que eles estão lendo ali, né, a partir das evidências, eles estão tentando montar uma história estruturada para que o público brasileiro, o eleitor brasileiro, compreenda o que aconteceu e possa avaliar a partir dessa história. Então, o que aconteceu foi que o governo Bolsonaro atuou de modo a contaminar os brasileiros, de permitir que os brasileiros continuassem indo às ruas e sabotou as vacinas. E daí você tem, dentro do Ministério da Saúde, figuras que se aproveitaram dessa situação para, por um lado, vender remédios sem eficácia ou divulgar remédios sem eficácia para que os brasileiros voltassem ao trabalho, e, por outro lado, para lucrar sobre a venda de vacinas posteriormente. Então você tem ali uma narrativa onde, por quê, o que aconteceu, quando, quem são os agentes e trazer essa história para as pessoas. E, por outro lado, você tem a situação, né, o governo, os governistas tentando construir uma outra narrativa, e nesse caso, em boa parte fictícia, para justificar os desmandos do governo Bolsonaro. Então eles estão operando sim no nível das narrativas. Os dois lados estão construindo narrativas. No final das contas, o poder de convencimento de uma narrativa não é tanto se está ou não calcada na realidade. O poder de convencimento de uma narrativa tem muito mais a ver com o modo como ela é construída, com o modo como as partes estão conectadas e o poder de persuasão da construção dessa narrativa do que de fato se ela é verdadeira ou falsa. Eu falo muito aqui com vocês sobre teoria conspiratória, né, sobre fake news também, sobre essas mentiras propagadas por aí, e elas são convincentes justamente porque elas são muito bem elaboradas. Elas juntam as pontas soltas, elas dão ordem ao caos, elas dão a aparência de serem verdadeiras. Então as pessoas que acreditam nessas teorias conspiratórias não é porque elas parecem ser falsas, é justamente porque elas parecem ser verdadeiras, porque elas são muito bem arquitetadas. Muitas vezes, inclusive é um trecho do meu livro aqui sobre o Bolsonaro que eu falo sobre isso, muitas vezes uma mentira bem elaborada ela é mais convincente do que a verdade quando é mal elaborada. E aí que a gente volta ao Ricardo Barros. Quando você tem uma pessoa que compreende muito bem como fazer esse jogo de convencimento, de persuasão, é um político profissional, essa pessoa tem um impacto muito maior de destruição da verdade, em muitos casos, do que alguém, um funcionário público, que vai lá todo tímido, todo acuado, todo intimidado com a CPI e não consegue expressar aquilo que ele está vendo. Aí entra o poder da persuasão, muito mais do que da argumentação lógica, muito mais do que a argumentação racional, muito mais do que o poder de investigar e de trazer a verdade, existe o poder de convencer as pessoas que ele tem razão. Aqui entra aquela história de Schopenhauer, né? Como vencer um debate sem precisar ter razão é você parecer ter razão. É muito mais crucial em certos ambientes do que realmente ter razão. Alguém que consegue convencer os demais de que tem razão, mesmo estando errado, tem um poder destruidor tremendo.
Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre a sessão de ontem da CPI, né, sobre o circo que aconteceu lá, porque realmente foi um circo, foi um caos ali, foi uma bagunça. E se vocês perceberam o perigo dessas pessoas que conseguem persuadir as demais através de narrativas, mesmo se elas não forem verdadeiras. Me diga aí no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um grande abraço. Tchau. Olá, meus amigos e minhas amigas do canal do Henry Bugalho, tudo bem? No dia 19 de agosto, o Gessé Souza, esse grande intelectual brasileiro, um dos maiores professores, né? Um dos maiores nomes da sociologia no Brasil, vai lançar o seu novo livro numa aula exclusiva e ao vivo oferecida pelo ICL. O nome do novo livro do Gessé é Como o Racismo Criou o Brasil. E é sobre essa tese que ele vai nos falar no dia 19 de agosto, às 8 horas da noite. Para você assistir esse encontro, que vai ser imperdível, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente se inscrever. Chame seus amigos e amigas também. Assistir o lançamento de um livro do Gessé ao vivo e com exclusividade não é todo dia não. Um abraço e até lá!